Bom dia! Começa agora a edição desta terça-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre a nova gestão da OAB Santos. Para tratar de diversos temas, nós recebemos a advogada e vice-presidente da OAB Santos, Márcia Lúcia Robalo. Doutora Márcia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, bom dia a todos que nos assistem, em especial os operadores do direito, aos nossos colegas advogados, aos bacharéis e todos que lutam por uma justiça melhor, mais célere e mais justa. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para a nossa convidada através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Doutora Márcia, qual será o foco dos trabalhos da nova diretoria da OAB Santos? Então, o foco nós vamos trabalhar em especial pelo exercício da nossa profissão. Em especial, destacamos 4 pontos que achamos de extrema importância. São as defesas incondicionais das prerrogativas dos advogados, o combate à concorrência desleal, que acaba por tornar aviltados nossos honorários, né? E vivemos disso. A morosidade da justiça, que é uma coisa que está impossibilitando até que muitas pessoas mantenham sua crença no judiciário. Sim. E a aproximação da ordem com a sociedade em geral, com a sociedade santista e de toda a Baixada. E eu quero fazer aqui uma correção. É Maria Lúcia Robalo. Gente, não Márcia Robalo. Me perdoe, doutora Maria Lúcia. Imagina. Dentro dessas, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses focos que você colocou. Um deles é, certamente, para que a concorrência desleal seja combatida, a união da classe dos advogados. Sim. Como buscar essa união da advocacia? Bem, as eleições terminaram. Todos que concorremos, temos a ideia de trabalhar pela advocacia. Então, para nós não é difícil lidar com todas as outras chapas que concorreram conosco, e o que a gente quer é que todos os advogados estejam com a gente. Nós somos 8.000 aqui, e eu acho que se nos unirmos, nós vamos ter condição de brigarmos por uma coisa que é bom para todos nós. E a OAB está de portas abertas a todos os advogados, a todos que queiram participar de nossas comissões, a todos que tenham alguma coisa para nos trazer, alguma sugestão. E vamos dar um foco também para o jovem advogado, que às vezes a pessoa sai da faculdade e se vê perdida. Então, a gente também tem essa visão. Na sua opinião, a gente tem muitas faculdades de direito, doutora Maria Lúcia? Bem, a minha opinião ou a da ordem? A sua e a da ordem. Vamos lá. Bem, eu acho que o Brasil todo tem muitas faculdades de direito. Agora, não é papel da ordem, né? Sim. Se envolver nisso. Agora, temos aqui em Santos, por exemplo, muitas faculdades, algumas faculdades com muita qualidade, outras nem tanto. Então, agora, o prejuízo é de quem? Do cidadão. Do cidadão e do estudante, porque claro, ele acaba saindo de lá despreparado para enfrentar uma vida profissional que a cada dia é mais exigente, né? Falando nesse novo advogado, nesse advogado recém-formado, como é que a nova diretoria, a nova gestão pretende trabalhar essa inserção dele no mercado de trabalho? Porque essa certamente é, depois do exame da ordem, de passar no exame da ordem, né? Se inserir no mercado de trabalho é talvez a maior angústia desse recém-formado. Sim. Nós tivemos na OAB uma gestão atrás, né, em 2015 a 2018. 2013 a 2015. E nós procuramos sempre ter um olhar diferenciado para o jovem advogado, porque, afinal das contas, a pessoa que ela sai da faculdade com aquela, e agora, né? E aqui em Santos a gente tem muitos profissionais, então a gente procurou fazer cursos de profissionalização, não, de especialização, muitos cursos, a gente tem muitas parcerias, a gente fez o que hoje as pessoas estão iniciando, né, em fazer, nós fizemos um escritório compartilhado, onde o jovem advogado que não tem condição de pagar um escritório, de manter as despesas de um escritório, ele pode chegar lá, atender o cliente, ele paga uma taxa simbólica de R$10, ele tem
secretária, ele tem computador, ele tem telefone. Tem toda a estrutura à disposição. Toda a estrutura, como essas CAL, que agora, né, estão na moda, a gente já fez isso há um tempo atrás. Então, a gente pretende incrementar e ver. A gente teve uma comissão de jovem advogado na gestão em que estivemos à frente da ordem, que foi muito atuante e trouxe muito jovem para perto de nós. E é isso que a gente quer também, estar junto deles para poder ter cada dia mais qualidade nos profissionais que temos aqui na Baixada, em Santos, digamos. Você falou da questão da defesa das prerrogativas. Para quem está em casa entender, o que são as prerrogativas e por que é tão importante os advogados estarem unidos para que elas sejam respeitadas? Então, as prerrogativas, elas não são privilégios, elas são direitos que os advogados têm. Por exemplo, exemplificando, acho que fica muito mais fácil de falar, porque a gente, para defender o nosso cliente, a gente tem que ter acesso a determinados documentos. Sim. Que normalmente o cidadão não tem. Então, a gente pode ver processo administrativo sem procuração, a gente tem uma série de direitos que não são para nós, são para os nossos patrocinados, né? Então, por exemplo, uma coisa que o jovem às vezes se vê numa situação até embaraçosa é que não existe hierarquia entre judiciário, entre a advocacia e o Ministério Público. Então, a gente tem tratamento absolutamente igual. E às vezes o jovem advogado fica assustadíssimo de estar na frente de um magistrado. E isso que a gente procura também falar e ter isso, né, como uma meta. Agora, também escritório de advocacia. É um lugar que não é possível que seja invadido, que seja preservado, vasculhado, porque tem o sigilo profissional, tem o nosso cliente, tem a vida do nosso cliente lá. A exceção seria uma busca e apreensão, mas sim, é uma medida extrema. Eu acho que nem nas épocas da ditadura militar a gente conseguiu se ver respeitado nessas prerrogativas. E hoje eu acho que está muito enfraquecido. Eu não sei se é a quantidade de profissionais que a gente tem no mercado que acaba por o profissional não saber se posicionar ou não fazer uso das prerrogativas. E isso a gente quer estar junto com o advogado para que seja preservada e respeitada. Você acredita que a luta pela defesa das prerrogativas seja hoje o maior desafio da classe da advocacia? Eu acho que é um dos maiores desafios mesmo, porque a gente vê um desrespeito muito grande, um despreparo muito grande, até dos próprios advogados, assim, com relação a esse fato. Então, a sala do juiz não pode entrar, porque é pública. Então, eu acho que com respeito, mas eu acho que a gente tem que tem que fazer valer os nossos direitos, até porque a gente não está entrando porque queremos entrar, a gente quer entrar. Estão exercendo o trabalho para poder o nosso patrocinado ter acesso a uma justiça de qualidade e um processo legal justo. Justiça de qualidade, justiça justa, justiça célere. Eu acho que são os 3 desejos de todo cidadão que se vê necessitado de recorrer e de ter uma defesa. E nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, a nossa justiça não é célere, muitas vezes não é justa, e às vezes deixa para o cidadão aquela sensação ou de impunidade pela lentidão ou muitas vezes de injustiça. Como a OAB aqui em Santos pretende trabalhar a questão da celeridade do judiciário? Bem, toda justiça que é lenta se torna injusta, né? Ou menos justa, porque quando vem a punição, o fato já aconteceu há tanto tempo que a coisa fica assim, parece que nada vai acontecer, né? Agora, nós já tivemos em outra oportunidade um trabalho assim muito sério com relação a isso. A gente procurou, lógico, os órgãos judiciário, executivo e dentro disso, e as universidades, a gente fez várias parcerias com as universidades, onde os estagiários de direito passaram a poder, através de um convênio,
trabalhar nos cartórios, porque o que acontece, o judiciário, se você for ver, o juiz não tem vontade de ter um processo, uma pilha de processo, mas acontece que existem cargos públicos e a pessoa, o judiciário não tem como pôr mais funcionários do que aqueles que estão lá. Metade está de licença, outra metade aposentou, mas tem muita gente afastada, porque é um serviço muito árduo. E a gente vê serventuário de justiça trabalhando até tarde. O meu escritório é ali na frente, eu vejo que tem gente que trabalha muito. Então, a gente não pode dizer que eles não trabalham, efetivamente trabalham, é que o trabalho é muito e são muitos detalhes. Eu acho que o processo digital também vai acelerar um pouco, mas a nossa ideia é fazermos parcerias com as universidades, para procurar auxiliar, porque esse auxílio vai vir em nosso benefício, como já aconteceu. E vai preparar ainda mais aquele advogado que está saindo da faculdade, vai colocá-lo, de fato, de frente ao que é a realidade da sua profissão. Ele vai ter uma visão de dentro do balcão, né? Porque nós temos uma visão de fora do balcão. Então, eu acho assim que é importante que o estudante ele tenha uma visão geral do que é efetivamente o exercício da profissão, né? De um lado e do outro, para poder respeitar o judiciário, o serventuário e ser respeitado, saber até onde ele pode ir, porque eu sou de um tempo da advocacia em que uma vez eu vi um advogado pular o balcão, bravo, porque não queriam dar acesso a ele de um processo, um advogado conhecido em Santos, bastante antigo, já teve na Ordem muito tempo, na Ordem São Paulo, na Ordem Santos, uma pessoa respeitadíssima, mas eu vi ele pôs a mão aqui, voou para o outro lado, porque não estavam respeitando as prerrogativas. Então, o que a gente quer é preparar, né? É fazer esse diálogo, ver se através desse diálogo a gente consegue acelerar alguma coisa, porque as varas de família, por exemplo, estão entupidas, mas elas estão entupidas desde que nasceram. Porque todos os processos, quando foram criadas as 3 varas, todo mundo que tinha processo da família jogou para lá. Então, elas não começaram do zero, elas começaram do 3.000 e tanto. E não desafogaram nunca. Então, a gente pretende ir aos tribunais, conversar com os presidentes para ver se coloca juiz auxiliar, mostrar a nossa realidade, porque a nossa comarca é muito grande. Falando em trabalhar em parceria, em conversar com o judiciário, a OAB Santos pretende trabalhar em parceria com as outras subseções da nossa região em temas que são de interesse comum do cidadão? Claro, claro. Como é o caso do parlatório de São Vicente, né, que não tem, o advogado não consegue conversar com o seu cliente. A gente quer sim, porque o advogado de Santos, ele milita no Guarujá, ele milita em São Vicente. Então, ele não é exclusivamente, eu acho muito importante essa união das ordens para que a gente consiga um resultado muito melhor para todos nós. Como é que você avalia hoje essa relação entre a OAB de Santos e as outras OABs da nossa região? Então, na época em que estávamos lá, o relacionamento era ótimo, existia até um colégio de presidentes da Baixada. Hoje eu não sei avaliar, porque a gente ficou afastado 3 anos, então eu não sei te dizer. Eu acho que houve uma renovação em todas as ordens e isso vai ajudar, porque todo mundo sempre oxigena, né? Uma pessoa nova sempre vem com muita vontade de trabalhar pela classe. Então, eu acho que isso vai ser muito saudável para todos nós. A eleição da OAB Santos teve uma particularidade que foi a disputa de muitas chapas. Muitas. Né? Foram 5 chapas. 5 e da chapa que venceu para a segunda colocada, uma diferença de 100 votos apenas. 150 e pouco. 150 e pouquinho. Muito pouco, quando a gente para pensar que são 8.000 advogados. Como é que vocês avaliaram todo esse processo, entre aspas, eleitoral e o que ficou de aprendizado? Então, na eleição passada, a gente venceu a eleição, enfim, não assumiu por uma série de outros motivos, mas vencemos por 600 votos, então foi uma quantidade de votos muito expressiva. Sim. Nessa oportunidade, a gente acha que a diferença de votos se deveu à quantidade de chapas, né? E eu penso que também porque houve muita dissidência todas as outras chapas eram dissidentes da diretoria atual passada. Então, eu acho que isso pulverizou muitos votos.
Então, se fosse somar talvez as diferenças, ambas as duas chapas, a primeira e a segunda, teriam muito mais votos. Eu acho que agora nós já chamamos as outras chapas para virem trabalhar junto conosco, porque a gente entende que todo mundo que está ali tem a mesma intenção. E é uma classe só, é uma classe só. Então, todos temos a mesma vontade de trabalharmos em torno das prerrogativas, da concorrência desleal, do aviltamento dos honorários. Então, nós já os chamamos para podermos compor no sentido de trabalharmos juntos. A transição da antiga diretoria para a nova, ela foi feita de maneira tranquila? Sim, na verdade não houve assim uma transição propriamente dita, né? Nós estivemos lá, eles nos chamaram e falaram alguma coisa, a gente vai, agora a ordem está fechada, dia 9 que abre, que a gente vai poder tomar pé de todas as coisas que aconteceram, do que a gente tem de orçamento, do que a gente vai poder dispor e trabalhar dentro daquilo, da realidade que existe lá, que a gente não sabe exatamente qual é. Do ponto de vista da tecnologia, a gente sabe que esse é um caminho sem volta e cada vez mais as pessoas estão muito mais ligadas aqui do que propriamente no papel. Como é que a nova diretoria pretende investir ou seguir investindo em tecnologia para facilitar a vida do advogado? Então, nós, na gestão anterior, já tivemos um desafio muito grande, na anterior nossa, porque assim que tomamos posse, veio o processo digital. Exato. A gente ficou super aflito, foi a São Paulo, porque a classe não estava preparada, a gente foi a São Paulo, conversou com o presidente do tribunal, explicou que muita gente ia tirar muita gente do mercado de trabalho, porque aqui em Santos a gente tem muitos advogados de idade avançada, a gente tem a cidade... É característica como cidade dos idosos. Dos idosos. Vamos deixar isso até claro. Pelo número de farmácias que a gente tem. Exatamente. Mas, enfim, nós procuramos, assim, aparelhar a ordem para poder dar suporte para esses advogados e para advogados que não tinham efetivamente os equipamentos que seriam necessários, scanner e uma série de outras coisas. Então, a gente teve que, num curto espaço de tempo, fazer a certificação de quase a cidade toda. Foi uma loucura. Então, a gente já nessa época criou o Centro de Apoio Digital, que a outra diretoria continuou. Então, funciona assim, temos uma série de computadores, todos equipados, todos aparelhados para peticionar em cada um dos tribunais, porque ainda temos sistemas diferentes em vários tribunais. Sim. E a gente tem funcionários que ficam ali orientando, eles não digitam, não põem a mão, porque é uma responsabilidade muito grande, mas eles acompanham o advogado. E também, além de fomentar, porque as pessoas que fizeram o certificado naquela época agora vão ter que fazer novamente, então vai ser outra loucura. Mas, enfim, além de incentivar e de melhorar o trabalho nesse sentido, a gente também quer ver, através do aplicativo, dar sentir onde é que está o gargalo, onde é que o profissional está sentindo mais dificuldade, para poder aprimorar o aplicativo e, com isso, poder mapear as dificuldades e ajudar. E agilizar a vida do advogado. Sim. A gente vai para um rápido intervalo, no próximo bloco a gente vem com as notícias da região e depois segue falando um pouquinho mais sobre os desafios da nova gestão da OAB Santos. Não saia daí, até já. Estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são da nossa região. Cerca de 40 mil pessoas são esperadas este ano para assistir à encenação da Vila de São Vicente. Os ingressos para a 37ª edição do espetáculo são 1 quilo de alimento não perecível. Do lado de fora do terminal de transporte municipal, essa turma ensaia a coreografia do baile da corte. Por aqui encontramos Dona Marileide e Dona Sueli. As duas são moradoras de São Vicente e participam da encenação há 20 anos. Eu gosto de participar, é muito bom. A gente conhece várias pessoas. E foi a partir da encenação que eu comecei a conhecer outros campos do teatro, de campo da arte. A encenação para mim é como se fosse uma parte da família e eu gosto das amizades, né? E me divirto bastante.
E a promessa é de um grande espetáculo. Neste ano, a encenação da Fundação da Vila de São Vicente completa 37 anos. Serão mais de 1000 componentes, entre equipe técnica especializada, grande elenco e mais de 700 artistas voluntários das comunidades vicentinas. Tudo ensaiado minuciosamente para encantar o público. Os ensaios começaram no final de novembro. O diretor-geral do espetáculo é o jovem Lucas Magalhães e ele promete inovação. Estamos conseguindo unir os aspectos da dança, do balé, junto ao teatro. E isso tá dando resultados muito legais. Eu acho que esse é o grande efeito novo para essa encenação. E claro, além disso, a gente vai dar umas pitadas de comédia, algumas coisas que são que não foram muito utilizadas, e esse ano a gente vai utilizar bastante, assim, que é outros tópicos da comédia, do teatro épico. E eu acho que vai dar um resultado muito, muito positivo. Já posso anunciar a Fernanda Pontes, que vai fazer a Ana Pimentel, a Carol Nakamura, que fará a Índia Bartira, além de outros nomes importantes do cenário nacional que também estão sendo fechados e serão anunciados agora nos próximos dias. Neste ano, a encenação será de 18 a 22 de janeiro. O que pode fazer para ter entrada permitida? Então nós vamos disponibilizar os locais de pontos de troca dos ingressos por 1 quilo de alimento não perecível. O ano passado a gente trabalhou com ingressos a preços populares que equivaliam a 1 quilo de alimento, mas a gente quer reforçar nesse ano esse compromisso social, despertar nas pessoas essa questão social de contribuir com 1 quilo de alimento para os projetos do Fundo Social de Solidariedade. Nós teremos um ponto de troca na Prefeitura Municipal, teremos um ponto de troca na Subprefeitura, na área continental, para poder atingir a população da área continental, mas a gente pretende anunciar na semana que vem pelo menos mais outros 3 pontos para facilitar essa troca de ingressos da comunidade. É uma festa linda para toda a família e que esse ano tem, de fato, um compromisso muito bacana. Parabéns à Secretaria de Cultura por reverter o ingresso como uma forma de resposta a quem mais precisa, com 1 quilo de alimento não perecível. E tem feito muito calor nos últimos dias. Hoje, a previsão segue sendo de temperaturas muito altas na Baixada Santista. E nada melhor que um banho de mar, com essas altas temperaturas, esse calorão, não é mesmo? Mas antes de se refrescar, é preciso ficar atento a um importante detalhe: a qualidade da água. Nos dias de verão, quem está à beira-mar não resiste. Mas será que esta turma se preocupa se a água está própria para o banho? Geralmente não, mas hoje está mais ou menos sujo um pouquinho. Que forma que você se informa sobre o mar, se está bom ou não para o mergulho? Então, a gente assiste as reportagens na televisão, entra na internet, vê como é que tá, se está calmo, se não tá, se vai ter onda, se não vai, como que tá, justamente por causa da criançada, para eles poderem aproveitar bastante. A qualidade da água do mar das praias da Baixada Santista e Litoral Sul é analisada no laboratório da CETESB, aqui em Cubatão. O boletim com os resultados é divulgado uma vez por semana. As amostras coletadas em 71 pontos da região são filtradas e avaliadas por biólogas. Em seguida, são colocadas em placas para o crescimento de bactérias, que vão indicar se a água está contaminada por coliformes fecais. Vendo essa leitura, a gente passa os resultados para uma planilha maior, que verifica ao longo das semanas como está a contagem em cada um dos pontos que a gente faz a coleta, e isso então vai gerar o diagnóstico de estar própria ou imprópria. Nesta semana, apenas 11 das 71 praias estão impróprias para o mergulho, ou seja, bandeira vermelha. A CETESB alerta: nesse caso, o banho de mar deve ser evitado. O risco de contrair doenças, né? A principal delas é a gastroenterite, a mais comum, mas também há situações de infecção de mucosas, tipo garganta, nariz, olhos, e dependendo do nível de contaminação, doenças mais graves, como hepatite A, cólera, febre tifoide, entre outras. E olha, quem tem filhos e leva filhos na praia precisa ficar ainda mais atento à qualidade da água. As crianças não sabem fechar a boca no mar e muitas vezes engolem água do mar suja. Prontos socorros estão cheios de criança com vômitos, diarreia e uma virose muito severa. E em épocas de férias, muita gente aproveita para viajar. Mas e as malas? Como arrumar?
A repórter Patrícia Nunes conversou com uma especialista em organização que deu dicas de como levar só o necessário. Veja só. Miriam vai passar 4 dias no navio e quer levar tudo. Mala cheia e o sorriso de quem escolheu tudo direitinho. Será? É hora da profissional em organização avaliar. Para que tantos pares de sapato? Porque se na hora eu tenho que ver qual que vai combinar com qual modelo, como que vai estar o tempo. Não, vamos pensar o seguinte, você está indo para um cruzeiro, você vai passar 4 dias em um cruzeiro. Você tem que levar o que é básico. A Marli arruma a mala rapidinho. Agora sim, tem até espaço para as lembrancinhas que a Miriam comprar durante a viagem. Eu acho que ficou bem melhor assim, dá para eu me acabar lá no shopping do navio, trazer umas lembrancinhas pro pessoal, tal. Ficou bastante espaçosa, a mala prática, mais fácil, né? Gostei, Marli. Bom, Marli, você teve um desafio, né? Convencer a Miriam a levar só peças que realmente ela precise usar. Já pegou alguma cliente que foi mais difícil, que não tinha jeito de querer levar tudo? Já, e é difícil, viu? É difícil porque, assim, quando a pessoa vai viajar, que ela não tem uma noção do como ela vai agir, ela age por impulso. Então, ela vai pegando tudo que ela quer no guarda-roupa e coloca dentro da mala. E aí vem a parte da personal, que é o quê? Orientar a cliente. Como que eu orientei essa cliente? Eu falei para ela assim, pensa o seguinte, você vai viajar e você vai querer trazer lembrancinhas. Vai trazer onde? E tem mais dicas legais. Estes sacos de TNT são práticos e higiênicos para levar os calçados. Ah, é bom separar necessaire de lingerie e de biquíni. Eu tenho uma filha de 3 anos e quando eu viajo, normalmente só viajo com uma mochila. Eu não uso mala de viagem, eu nem tenho mala de viagem. Então, é uma mochila para 2. É eu e minha filha. Mas só que tem a forma de dobrar tudo, aquele negócio de pensar no sapato. E olha que eu levo o sapatinho para ela, levo para mim, levo chinelo. Mas eu penso nisso, o que eu vou precisar? E um detalhe, é que nem ela levou 3 pares de sapato, ela ainda vai com 1. Então, ela pode já pensar nisso, esse um que eu vou levar, ele pode combinar com o quê também, né? O que você aprendeu de diferente que você vai... Porque você vai ter que montar também a mala da família, né? Essa daqui foi só a sua. Primeiro, negociar bastante com a turma, né? Porque acho que eles puxaram a mãe, também gosto de carregar a casa, né? Nas viagens. Mas deu para eu ver realmente que dá para levar algumas peças básicas, essenciais. E a mala, eu acho que vai dar para levar só uma mala, viu? A mala para todo mundo. Essa mala vai dar para todo mundo, bem tranquilo. Olha, Marli, eu prometo que a minha próxima viagem em família, você vai para minha casa arrumar a mala e o meu sonho é conseguir viajar, eu, meu marido e minha filha, com uma mochila nas costas, porque realmente a gente sempre leva quase que uma casa. Ótimas dicas para quem vai pegar a estrada nessa época do ano, vai viajar de navio, porque realmente o desafio de todo mundo que vai viajar é fazer uma mala compacta. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando com a vice-presidente da OAB Santos sobre os novos desafios da nova diretoria. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje nós recebemos a advogada e vice-presidente da OAB Santos, Maria Lúcia Robalo. Você pode participar do nosso programa e interagir com a nossa convidada pelo nosso WhatsApp que está na tela ou pela nossa fanpage, onde já estamos simultaneamente ao vivo, desde as 8 horas da manhã. Doutora Maria Lúcia, há um forte movimento hoje na sociedade de empoderamento feminino. A OAB Santos pretende manter a Comissão da Mulher Advogada, que dá voz e que discute e debate problemas como, por exemplo, que nós falávamos aqui nos bastidores da violência doméstica? Sim, sim, com toda certeza. Inclusive, nós, na nossa diretoria, temos eu e a Tânia, duas mulheres. A Tânia foi pioneira na criação da Comissão dos Direitos da Mulher. E nosso foco é também, junto à assistência judiciária, conseguir uma forma de manter um plantão para as pessoas que são vítimas de violência doméstica.
porque eu não sei se antes não se noticiava, mas está um número muito grande, assustador, de violência contra a mulher. Então, isso não se justifica numa sociedade evoluída, em tese como a nossa, que aconteça esse tipo de coisa. Então, nós pretendemos manter, pretendemos fomentar e incentivar que essa comissão trabalhe cada vez mais em prol da violência, de evitar a violência doméstica. Quantas comissões existem hoje na OAB Santos e qual a importância dessas comissões, da atuação, do trabalho dessas comissões? Então, hoje temos 72 comissões e a importância é muito grande, porque a diretoria não consegue fomentar e desenvolver palestras em todos os ramos, né, da advocacia e da necessidade da sociedade. Dentro dessas comissões, todas são muito importantes, as pessoas dão o tempo delas, né, trazem palestras, atendem as pessoas no sentido de orientá-las. Muitas das nossas palestras, inclusive, são frequentadas por pessoas que não são da área da advocacia. Então, por exemplo, na área de direito de família, quando a gente traz alguém, é muito comum você ver alguém que é vítima de alienação parental e está ali assistindo a palestra e vendo no que ela pode aproveitar, né? A gente, esse ano, tem alguns desafios, que é a reforma da Previdência. Sim. A gente tem uma comissão para a reforma da Previdência, com relação ao estudo da Justiça do Trabalho, da possibilidade de ser extinta, que é um retrocesso, né, em nosso país. Ontem nós, inclusive, trouxemos um advogado, do Dr. Vanderlei, que é especialista em direito do trabalho, e ele disse exatamente isso, seria um retrocesso. Retrocesso, porque a gente conquistou uma justiça especializada, separada das demais, e voltar isso atrás é realmente inadmissível. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, estar com os olhos e se unir em torno de evitar esse tipo de coisa, né? Porque vamos andar para trás, né? Exato. Não tem sentido. E temos outras tantas de igual importância, mas o foco, eu acho que nesses próximos anos vai ser com relação a isso. E até com interpretação ao que o novo governo está trazendo, porque temos que nos atentar muito. Com relação ainda a essa polêmica da extinção da Justiça do Trabalho, a união da classe, não só da OAB Santos, como de todos os advogados do Brasil, é o que pode, de repente, fazer uma pressão para que todos que estejam envolvidos nessa análise percebam que isso pode ser um passo para trás. Um passo para trás, porque a gente vê países desenvolvidos, alguns países não têm uma justiça, tem um ramo da justiça, mas não tem uma justiça própria. Nós conquistamos isso, então nós, a Alemanha, eu acho que não podemos admitir que a justiça do trabalho acabe, até porque a justiça do trabalho, ela veio muito modernizada, aquela visão de que é tudo para o empregado e nada para o empregador, eu acho que já caiu muito. Até por conta da nova lei trabalhista, Da nova lei trabalhista. Então, eu acho que é uma justiça séria, que tem que ser respeitada como todas as demais e trabalhar nesse sentido. E na reforma da Previdência e outras tantas. E essas comissões vão nos ajudar muito com relação a isso. Com relação aos estudos, até o próprio esclarecimento à população, muitas vezes, é muito importante, porque tem coisas que tem muita fake news, né? Sim. Então o povo se assusta e começa a distribuir nas redes sociais informações que não são verídicas, mas nós temos um olhar muito atento com relação a isso. A nova diretoria, com relação, inclusive, a esse apoio ao advogado, pretende criar um núcleo de apoio de escritórios da advocacia. Como é que isso vai funcionar? Então, primeiro a gente tem que ver o que a gente tem de verba, o que vai ter. Mas já fizemos em outras ocasiões, né, esse tipo de apoio. A gente sempre tem estudo, a gente traz palestras, a gente traz realidades e possibilidades, convênios, para que as pessoas possam se modernizar, né? E o que tem na nossa diretoria, que eu acho que é uma vantagem assim para todos, é que todos vivemos da advocacia. O Rodrigo Julião, nosso presidente, eu, a Tânia, e temos 2 novos componentes, que é o Rafael Meirelles e o Rogério Basile, que é um defensor
ferrenho do IPESP. Então, acho que o fato de todos vivermos da advocacia, nós vivemos os problemas do dia a dia, do cotidiano. Exatamente. Então, acho que tudo isso, inclusive com relação à administração de escritório e tudo mais, eu acho que isso facilita muito que a gente tenha o acesso aos outros nossos parceiros e, inclusive, aos 8.000 advogados inscritos, que vivemos as mesmas dores que eles. Como é que você avalia a eleição na OAB São Paulo, que é a maior, né, em número de advogados inscritos, que elegeu o Dr. Caio Augusto Silva? Bem, eu penso que o ciclo do Marcos da Costa finalizou, né? Ele ficou algum tempo, algumas gestões aí à frente da ordem, num primeiro momento como vice, depois como presidente, e o Dr. Caio era secretário dele. Então, eu acho que tudo é saudável, a oxigenação é saudável, porque, por certo, ele estando numa diretoria e tendo saído candidato, ele deve ter uma outra visão para determinadas coisas que ele viu, porque às vezes se a gente fica muito tempo num cargo, a gente perde, né, a determinado foco. Eu acho que o Marcos da Costa fez um trabalho bom e vamos esperar que o Caio também Você acredita na continuidade de algumas ações da gestão do Marcos da Costa? Eu acho que o que for bom, como nós também, o que estiver funcionando, o que foi bom para a advocacia, por certo, vai ser mantido. E ele elegeu muitos conselheiros aqui pela Baixada, então eu acho que para a gente vai ser muito bom também, né? Não temos queixa do anterior, mas esse parece que vai manter o que é bom, até porque a gente já tinha um relacionamento muito bom com ele quando ele era secretário e nós estávamos na ordem. E esse diálogo é muito importante, né? Muito importante, porque se a gente entrar num embate ferrenho com eles, todos saímos perdendo, Sem né? dúvida. Então, eu acho que o diálogo sempre é a melhor solução. E, por certo, o Dr. Caio, muito embora ele não tenha ganho aqui na nossa comarca, ele vai olhar com olhos muito carinhosos para nós, porque nós somos um número muito expressivo. O que diz o projeto de lei 8.347/2017 e qual é a importância da aprovação do mesmo para a classe dos advogados? Então, ele é muito importante, porque ele vem de encontro às prerrogativas, né? Então, a ideia é criminalizar a ofensa às prerrogativas. Então, tem penas de 1 a 4 anos, porque a violência, às vezes, contra o advogado é, na verdade, contra o patrocinado. E no momento em que... Contra o cidadão, né? E contra a própria justiça, Exato. porque no momento em que você viola as prerrogativas do advogado, você está ofendendo a justiça, porque está impedindo que seja feita a justiça, que o advogado possa trazer elementos para o processo no caso de defesa. E esse projeto, inclusive, fala em agravamento da pena se houver violência contra o advogado, com agressão física, se for por agente público. Então, é muito importante porque é uma forma da gente fincar o pé, que as prerrogativas são do advogado, não são vantagens, são direitos dos nossos patrocinados. Então, eu acho muito importante a aprovação desse projeto para todos que operamos aí na área do direito. Nós falamos no comecinho do programa a respeito da concorrência desleal. Como é o cenário que vocês enxergam e que existe hoje na nossa cidade? Então, como em todas as outras cidades, as pessoas que nos ouvem, tudo já devem ter recebido uma cartinha dizendo: olha, você tem fundo de garantia, olha, sua carta foi cassada, procure fulano de tal, procure o telefone tal. Então, existem verdadeiras empresas especializadas em fazer um trabalho que é do advogado, e eles fazem uma captação de clientes. E aí eles cobram, nós não vamos cobrar honorários, nós vamos cobrar uma taxa. E aí eles cobram uma taxa que, na verdade, não existe, porque na maioria das vezes eles pedem gratuidade de justiça, e com isso eles vão tirando o mercado de trabalho do advogado, prestando um serviço infeliz, e a pessoa que acaba aderindo a esse tipo de chamamento acaba prejudicada. Em determinada oportunidade, eu estava conversando com uma juíza de família e ela falou que os inventários, as separações em cartório acabam voltando todas para o judiciário,
Por quê? Muito embora os cartórios estejam aparelhados para fazer, muitas vezes as pessoas não levam um advogado de sua confiança. E aquilo é como uma escritura, você coloca determinadas coisas que inclusive não tinham que estar ali. Não são objetos de um divórcio. Então, o que acontece? Depois ele vai falar, não, mas olha, ele tinha que comprar ração para o cachorro, não comprou, volta para o judiciário, olha, não comprou, sabe? Então, um negócio que não tem nada a ver. E ela falou que muitas vezes prejudica. Então, é muito importante as pessoas terem consciência de que o advogado não vive do litígio. O advogado está ali para proteger os direitos de quem o procura e ser leal, falar, olha, se você fizer isso, pode ter essa consequência, e tratar efetivamente do que tem que ser tratado no processo. E isso, quando muitas vezes essa concorrência desleal não acaba lesando o cidadão através de golpes que a gente muitas vezes já assistiu e já noticiou, inclusive em rede nacional, de pessoas muito humildes, né, doutora? Nós tivemos aqui em Santos, inclusive na gestão que estivemos à frente da Ordem, um processo contra uma associação de aposentados que resultou com a finalização do serviço, porque faziam longas filas, era uma coisa assim absurda. E o advogado não está para prejudicar ninguém, muito pelo contrário, se você vai procurar a orientação de um bom profissional, você tem a exata noção do que pode acontecer. Não dá para você garantir um resultado, mas você pode passar uma visão do que é justo, do que é correto e do que é possível dentro daquele processo. Então, é muito importante. Nós, na época que estivemos à Ordem também, foi a época da criação do Centro de Conciliação e Julgamento, do Sejusc. E nós conseguimos que o Sejusc tivesse sempre um advogado para orientar a parte, através dos convênios que nós temos. Porque senão a parte chega ali desavisada, acaba abrindo mão de alguma coisa, depois quando chega em casa se arrepende. Então, às vezes fica muito mais caro você se aventurar numa situação dessa do que procurar uma orientação profissional. Por isso é importante sempre buscar um advogado credenciado à Ordem. Sim, sim. Muito importante. E a gente não dá indicação na Ordem, mas a pessoa pode chegar lá e ver se o advogado é inscrito, se orienta, pergunta para outras pessoas que já fizeram uso do serviço daquele profissional. É o que a gente pode orientar e ver se a pessoa tem experiência, porque a advocacia é questão de confiança. Sem dúvida. Ou confia ou não tem confia. Jeito. Aliás, é uma relação de confiança. É uma relação de extrema confiança, que o cliente tem que chegar lá e contar efetivamente o que aconteceu. Não adianta depois, quando chega na audiência, olha, mas tinha isso. Mas eu esqueci. Não, mas olha, eu não falei. Então, quer dizer, tem que ter confiança, tem que ser alguém que você confie, porque afinal das contas, é uma profissão que lida com liberdades, né? Liberdades individuais e direitos que às vezes depois não tem mais como voltar atrás. Sem dúvida nenhuma. Doutora Maria Lúcia, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Eu sei que a senhora tem uma viagem marcada, está saindo daqui para o aeroporto, mas mesmo assim se dispôs a estar conosco, a falar com os nossos telespectadores, com a classe dos advogados, que eu acho muito importante, porque efetivamente, a partir de agora, começa uma nova gestão, onde todos os 8.000 advogados devem, eu concordo com você, buscar o bem comum. Muito obrigada. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. E a nossa diretoria, toda composta de advogados militantes, dos nossos queridos colegas, das nossas comissões, das pessoas que já estão na comissão, que vamos convidar para que permaneçam. Eu quero agradecer pela oportunidade de poder falar um pouco da nossa gestão e colocar à disposição a Ordem para todos. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã.